Antes de qualquer palavra ser pronunciada hoje, antes mesmo de você abrir totalmente os olhos para as responsabilidades que o aguardam, existe um convite silencioso vindo do céu. Não é coincidência você estar aqui agora. Não foi apenas mais um clique, nem mais um vídeo passando pela sua tela. Existe algo maior acontecendo neste exato momento. Deus conhece seus pensamentos antes mesmo que você os formule. Ele sabe das decisões que você precisa tomar, das conversas que você teme, das dúvidas que têm ocupado espaço na sua mente. Talvez você tenha acordado já cansado, talvez sua mente esteja acelerada, cheia de preocupações, perguntas e cenários que ainda nem aconteceram. Mas agora, pare por um instante, respire fundo. Este momento pode se tornar um pequeno altar. Pode se transformar em um santuário invisível aí mesmo onde você está. O Espírito Santo não é distante. Ele não é apenas uma ideia teológica ou um conceito bonito da Bíblia. Ele é presença viva. Ele é aquele que Jesus prometeu que viria para nos guiar em toda a verdade. E hoje, antes de qualquer decisão, antes de qualquer palavra sair da sua boca, nós vamos pedir: Espírito Santo, ilumina meu coração. Porque a verdade é que não fomos criados para viver guiados apenas pela nossa própria lógica. Nossa visão é limitada. Nossa percepção é parcial. Muitas vezes confundimos emoção com direção, medo com prudência, ansiedade com responsabilidade. Mas o Espírito da Verdade enxerga o que nós não enxergamos. Ele percebe as intenções escondidas, os caminhos perigosos disfarçados de oportunidades, as portas que parecem boas, mas não levam ao propósito. Você pode sentir que só está ouvindo uma oração, mas no mundo espiritual você está dando as primícias do seu tempo ao Senhor. Está dizendo: Deus, antes das notificações, antes das notícias, antes das opiniões alheias, eu escolho ouvir a tua voz. Sussurre agora, mesmo que baixinho: Espírito Santo, guia-me hoje, filtra meus pensamentos, alinha meu coração com a verdade. Se essa é a sua oração nesta manhã, escreva nos comentários: Espírito Santo, dirige meu dia. A palavra de Deus declara em João 16:13 que quando o Espírito da Verdade viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. Perceba, não é em parte da verdade. Não é apenas naquilo que é confortável ouvir. É em toda a verdade. Isso significa que você não precisa caminhar perdido, tentando adivinhar qual é o próximo passo correto. Você não foi deixado sozinho para interpretar a vida apenas com sua experiência limitada. O Espírito Santo não é apenas consolador nas horas difíceis. Ele é conselheiro nas decisões. Ele é direção nos cruzamentos. Ele é como um navegador celestial que não apenas mostra o destino, mas alerta quando estamos prestes a entrar em um caminho que pode nos afastar do propósito. Quantas vezes confundimos nossa própria vontade com a vontade de Deus? Quantas vezes chamamos de oportunidade algo que na verdade é distração? É por isso que precisamos da verdade, não da nossa verdade emocional, não da verdade moldada pela opinião da maioria, mas da verdade que nasce do coração de Deus. O Espírito Santo trabalha de dentro para fora. Ele começa na mente, porque antes de errarmos com atitudes, erramos com pensamentos. Antes de falarmos palavras precipitadas, alimentamos pensamentos desordenados. E é aí que entra o filtro da verdade. Filipenses 4:8 nos ensina algo poderoso. Tudo o que é verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama. Nisso devemos pensar. Isso não é um conselho poético. É uma estratégia espiritual para proteger sua mente neste mundo sobrecarregado de informações. Nem toda voz merece espaço na sua cabeça. Nem todo comentário merece repetição. Nem toda memória merece ser revivida. Hoje, o Espírito Santo quer ajudá-lo a perguntar diante de cada pensamento: isso é verdade ou é medo? Isso vem de Deus ou da minha insegurança?
Isso me conduz à paz ou à confusão. Quando você permite que o Espírito aplique esse filtro, algo começa a mudar. A ansiedade perde força, a culpa perde volume, a paz começa a crescer. Se você deseja que Deus coloque um filtro santo sobre sua mente hoje, escreva nos comentários: que a verdade governe meus pensamentos. A Bíblia também nos ensina que nossa vida possui portas invisíveis, mas extremamente poderosas. O coração é uma fonte, a boca é um portão, e tudo o que transborda do coração inevitavelmente passa pela boca e começa a moldar o ambiente ao nosso redor. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que sua vida exterior é reflexo direto do seu mundo interior. Se o coração está contaminado por ressentimento, as palavras carregarão amargura. Se o coração está dominado pelo medo, as decisões serão paralisadas pela insegurança. E o Salmo 141:3 traz uma oração simples, mas profunda. Põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Que oração poderosa para este dia! Porque uma única frase dita no impulso pode ferir alguém por anos. Uma resposta atravessada pode quebrar uma confiança construída com tanto esforço. Um comentário carregado de sarcasmo pode abrir feridas invisíveis. Por isso, hoje, não oramos apenas por pensamentos alinhados, oramos por palavras guardadas. Espírito Santo, antes que eu fale, toca meu coração. Antes que eu responda, filtra minha intenção. Antes que eu envie aquela mensagem, acalma minha emoção. Muitas vezes não precisamos falar mais, precisamos falar melhor, precisamos falar no tempo certo, precisamos falar com a motivação correta. A verdade sem amor machuca, o amor sem verdade engana, mas quando o Espírito governa nosso interior, nossas palavras começam a refletir o caráter de Cristo. Hoje, entregue ao Senhor a porta da sua boca. Peça que suas palavras sejam instrumento de edificação, não de destruição. Que sua voz leve paz para sua casa. Que seu tom revele maturidade. Que sua conversa carregue graça. Se você decide hoje entregar sua boca ao controle do Espírito Santo, escreva nos comentários: Senhor, guarda meus lábios. Entregar os primeiros minutos do seu dia a Deus não é um ritual religioso. É uma decisão estratégica no mundo espiritual. Quando você faz isso, está declarando: Senhor, o Senhor dá o tom do meu dia. Antes que o medo fale, Deus fala. Antes que as notificações ditem seu humor, a presença do Espírito estabelece a paz. Muitas pessoas perdem o rumo, não em grandes quedas, mas em pequenos desvios repetidos. Não é uma escolha dramática que destrói o futuro, mas decisões pequenas, ignorando aquele leve incômodo interior, aquela voz suave dizendo: não vá por aí. O Espírito Santo muitas vezes não grita, ele sussurra, ele traz um desconforto santo. Ele remove a paz quando algo não está alinhado. Hoje, permita que ele seja seu GPS celestial. Não apenas para grandes decisões, mas para detalhes. A forma como você vai responder naquela conversa difícil. A escolha financeira que parece inofensiva. O limite que você precisa estabelecer. O sim que talvez precise virar não. O Espírito Santo vê o caminho inteiro. Você vê apenas o trecho de hoje. Ele conhece consequências que ainda estão invisíveis para você. Por isso, confiar na direção dele é maturidade espiritual. Diga agora em seu coração: Espírito Santo, ordena meus passos. Se não for da tua vontade, tira minha paz. Se for o teu caminho, confirma com tua presença. Pequenas decisões hoje estão conectadas ao seu destino amanhã. Quando você escolhe obedecer no detalhe, você fortalece sua sensibilidade espiritual.
Quando você ignora repetidamente, sua percepção começa a ficar mais fraca. Que hoje você seja sensível, que você perceba os alertas, que você reconheça os sinais da paz de Deus como luz verde e a ausência dela como sinal de espera. Se você deseja que o Espírito Santo dirija seus passos em cada detalhe deste dia, escreva nos comentários: guia meus caminhos, Senhor. Agora, desacelere de propósito. Não continue no automático. Se puder, feche os olhos por alguns segundos. Respire profundamente e solte o ar devagar. Faça isso mais uma vez. Esse simples ato pode parecer pequeno, mas é uma forma de dizer ao seu coração: eu não vou viver correndo hoje. Eu vou viver consciente da presença de Deus. Enquanto você respira, imagine que cada inspiração traz verdade e cada expiração libera confusão. Inspire verdade, expire ansiedade, inspire paz, expire medo. Pergunte a si mesmo com sinceridade: minha mente está cheia da verdade de Deus ou cheia de ruído? Ruído de notícias, ruído de comparações, ruído de lembranças dolorosas, ruído de expectativas que outras pessoas colocaram sobre você. Muitas vezes, o problema não é falta de direção, é excesso de barulho. Pergunte agora ao Espírito Santo: em que área da minha vida eu mais preciso do teu filtro hoje? Nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nas decisões que preciso tomar, em uma conversa específica? Talvez exista uma reunião que já está causando tensão. Talvez haja uma mensagem que você precisa responder. Talvez exista uma decisão que você vem adiando por medo. Visualize essa situação agora e convide o Espírito Santo para entrar nela antes que ela aconteça. Diga: Espírito Santo, vai à minha frente, prepara meu coração antes da conversa, prepara minhas palavras antes da resposta, prepara minha reação antes do conflito. Também pergunte: existe alguma mentira sobre mim mesmo que eu tenho acreditado por tempo demais? Talvez a mentira seja: eu não sou capaz, ou eu sempre erro, ou ainda, nada vai mudar. Peça que o Espírito toque essa mentira pela raiz e comece a substituí-la pela verdade. Se você deseja hoje silenciar o ruído e ouvir a voz de Deus com mais clareza, escreva nos comentários: eu escolho a verdade. Espírito Santo, Espírito da verdade, nesta manhã eu te reconheço como presença real na minha vida. O Senhor não é distante. Não é apenas uma promessa antiga, escrita em páginas sagradas. O Senhor está aqui, agora, conhecendo cada detalhe do meu coração. Jesus prometeu que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. E hoje eu me apoio nessa promessa. Porque há coisas que eu não entendo, há situações que parecem confusas, há emoções que eu mesmo não sei explicar. Mas tu sabes, tu vês o que está oculto, tu compreendes o que ainda está embaralhado dentro de mim. Eu te louvo porque o Senhor pega uma mente inquieta e traz clareza, pega um coração acelerado e traz descanso, pega uma vida que parece fora de rota e a realinha com o propósito eterno. Hoje eu te entrego minhas primeiras palavras, meus primeiros pensamentos e minhas primeiras decisões. Antes de abrir redes sociais, antes de responder mensagens, antes de entrar na rotina, eu abro meu coração. Pai, obrigado porque alguns minutos na tua presença podem transformar o restante do meu dia. Obrigado porque quando eu te dou o começo, o Senhor cuida do meio e também do fim. Eu declaro: Senhor, toma meus pensamentos iniciais e molda meu dia inteiro. Ajusta minhas intenções, purifica meus motivos, alinha minhas prioridades. Que a tua palavra seja meu padrão quando minhas emoções estiverem altas. Que a tua verdade seja mais forte que meus sentimentos confusos. Que a tua voz seja mais alta que qualquer acusação. Eu não quero apenas saber sobre a verdade. Eu quero andar nela. Eu não quero apenas ouvir a direção. Eu quero obedecer. Se hoje você decide entregar seu dia inteiro nas mãos de Deus desde o primeiro minuto,
Escreva nos comentários: meu dia pertence ao Senhor. Espírito Santo, eu coloco agora diante de ti a minha mente, exatamente como ela está, sem maquiagem espiritual, sem tentar parecer forte. O Senhor conhece meus pensamentos ansiosos, aqueles e se que surgem do nada. Conhece as memórias que voltam sem serem convidadas. Conhece as conversas que eu fico repetindo mentalmente, imaginando respostas diferentes. Por isso hoje eu peço, coloca o teu filtro santo sobre minha mente. A tua palavra ensina que devemos pensar no que é verdadeiro, justo, puro, amável e digno de louvor. Então eu entrego a ti cada pensamento que não se encaixa nisso. Pensamentos de comparação, pensamentos de autocrítica excessiva, pensamentos de medo do futuro, pensamentos de culpa pelo passado. Se não vem de ti, eu não quero alimentar. Se não produz paz, eu não quero guardar. Se não está alinhado com a tua palavra, eu escolho rejeitar. Treina minha mente, Espírito Santo. Quando eu começar a imaginar o pior cenário, lembra-me que tu és fiel. Quando eu começar a concordar com a vergonha, lembra-me que em Cristo não há condenação. Quando eu começar a duvidar do meu valor, lembra-me que fui criado com propósito. Coloca um alerta suave dentro de mim, que eu perceba quando um pensamento não pertence à verdade. E ao invés de deixar ele criar raízes, que eu leve imediatamente diante de ti e pergunte: isso é verdade, Senhor? Hoje eu escolho parceria com o céu. Escolho alinhar minha mente com a realidade espiritual e não com a pressão emocional. Que minha mente se torne um lugar onde a verdade se sente em casa e onde a mentira não encontra espaço para permanecer. Se você deseja hoje renovar sua mente e viver sob a verdade de Deus, escreva nos comentários: minha mente pertence à verdade. Senhor, agora eu te entrego a porta da minha boca, porque eu sei que aquilo que domina meu coração, cedo ou tarde, aparece nas minhas palavras. E hoje, eu não quero que frustração fale por mim. Não quero que cansaço fale por mim. Não quero que feridas antigas ditem o tom das minhas conversas. A tua palavra diz que há poder de vida e de morte na língua. Isso significa que minhas palavras constroem atmosferas. Elas podem trazer paz para um ambiente ou tensão. Podem curar ou ferir profundamente. Espírito Santo, coloca uma guarda sobre meus lábios. Se eu estiver prestes a responder com irritação, desacelera meu impulso. Se eu quiser enviar uma mensagem movido pela raiva, segura meus dedos. Se eu sentir vontade de falar de alguém, em vez de orar por essa pessoa, corrige meu coração. Que minhas palavras hoje sejam instrumento de edificação. Que eu fale com verdade, mas também com amor. Que eu saiba o momento de permanecer em silêncio. Porque nem toda verdade precisa ser dita na hora errada. Nem toda reação precisa ser imediata. Senhor, que minha voz carregue graça, que meu tom revele maturidade, que minha conversa reflita que eu pertenço a Ti. Ajuda-me a usar minha boca para abençoar meus filhos, fortalecer meu casamento, incentivar meus amigos, honrar meus líderes e até falar esperança sobre mim mesmo. Que eu pare de declarar derrota sobre minha própria vida. Que eu pare de repetir palavras negativas como se fossem destino. Hoje eu escolho falar alinhado com o céu. Se você decide que suas palavras hoje serão instrumentos de vida e não de destruição, escreva nos comentários: minhas palavras serão bênção. Pai, eu coloco diante de Ti agora as decisões que preciso tomar. Algumas são simples, outras parecem carregar um peso enorme. E a verdade é que muitas vezes eu sinto medo de errar, medo de escolher o caminho errado, medo de perder oportunidades, medo de me arrepender depois.
Mas hoje eu declaro, eu não quero decidir movido pelo medo, quero decidir movido pela fé. Espírito Santo, alinha minhas escolhas com o meu chamado. Lembra-me que cada pequeno sim e cada pequeno não constroem a direção da minha vida. Muitas vezes, não é um grande erro que nos afasta do propósito. São pequenos compromissos repetidos, pequenas concessões, ignorando aquela voz suave que diz: isso não está certo. Dá-me coragem para sair de onde eu preciso sair. Dá-me perseverança para permanecer onde eu preciso permanecer. Dá-me sabedoria para não reagir por impulso. Que eu veja além do conforto imediato e considere as consequências futuras. Que eu pense não apenas no que é mais fácil, mas no que é mais fiel. Que eu não escolha baseado em pressão, comparação ou orgulho. Senhor, ordena minha agenda, ajusta minhas prioridades, mostra-me o que realmente importa. Se algo parecer bom, mas não for da tua vontade, tira minha paz. Se algo for da tua vontade, confirma com clareza e descanso no coração. Eu reconheço, minha própria compreensão é limitada. Mas quando eu te reconheço em todos os meus caminhos, o Senhor endireita as minhas veredas. Hoje eu entrego minhas decisões a ti. Meu futuro não será moldado pelo medo, será moldado pela direção do Espírito. Se você decide confiar suas escolhas nas mãos de Deus hoje, escreva nos comentários: minhas decisões estão nas mãos do Senhor. E agora, Espírito Santo, eu te peço algo profundo. Expõe toda mentira que eu tenho acreditado por tempo demais. Se houver dentro de mim a crença silenciosa de que eu não sou suficiente, revela a verdade. Se eu tenho pensado que Deus já se cansou de mim, destrói essa mentira. Se existe a voz dizendo nada vai mudar, silencia-a com tua promessa viva. Tu és o Espírito da verdade. E onde a verdade entra, cadeias se quebram. Ilumina cada área escondida do meu coração. Mostra padrões de pensamento que têm roubado minha paz. Revela acordos inconscientes que eu fiz com medo, vergonha ou rejeição. E quando o Senhor revelar, dá-me coragem para não fugir, mas para entregar tudo na cruz. Troca minha narrativa interna. Onde havia acusação, coloca a afirmação do céu. Onde havia desesperança, planta esperança viva. Onde havia autocrítica constante, coloca a voz do Pai dizendo: você é meu filho, você é minha filha, você é amado, você não está sozinho. Eu rejeito hoje as mentiras que tentaram definir minha identidade. Minha identidade está em Cristo. Minha direção vem do Espírito. Minha paz vem da verdade. E antes de encerrar, eu declaro junto com você: o Espírito Santo me guia em toda a verdade. Minha mente está guardada, minhas palavras serão cheias de graça, minhas decisões estão alinhadas com o propósito de Deus. Eu não serei conduzido pelo medo, mas pela presença do Espírito. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você e você deseja andar guiado pela verdade todos os dias, escreva agora nos comentários: Espírito Santo, continua me guiando. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Permaneça firme. Você não está sozinho. Você está sendo conduzido. Se essa oração tocou seu coração, isso não foi coincidência. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho na sua mente. Talvez esteja exausto de decidir no escuro. Talvez esteja pedindo direção, mesmo sem saber como pedir. Mas hoje você ouviu algo que despertou sua fé. E se você deseja começar seus dias sendo guiado pelo Espírito Santo, se você quer fortalecer sua mente, proteger suas palavras e alinhar suas decisões com o propósito de Deus, então este canal é para você. Aqui nós não oferecemos motivação vazia, nós buscamos direção real, presença real, transformação real. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque cada oração aqui é uma oportunidade de alinhar seu coração com o céu.
Não deixe sua mente ser guiada pelo medo. Deixe sua vida ser guiada pela verdade. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu escolho ser guiado pelo Espírito, e faça parte dessa caminhada diária de fé.